Você já sentiu que existe uma força invisível controlando cada movimento seu? Cada pensamento, cada desejo? Você já percebeu que mesmo quando está sozinho, completamente sozinho, ainda assim, age como se estivesse sendo observado, julgado, avaliado? E se eu te dissesse que essa sensação não é paranoia, mas sim a manifestação mais refinada de um sistema de poder que aprendeu a se alojar dentro da sua própria mente? Michel Foucault, um dos pensadores mais provocadores do século XX, dedicou sua vida a desmascarar os mecanismos invisíveis que nos controlam. E ele descobriu algo perturbador. O controle social mais eficaz não é aquele que vem de fora, mas aquele que você mesmo exerce sobre si. Mas existe um antídoto para esse aprisionamento silencioso. Existe uma forma de solidão que não apenas resiste ao controle, mas o destrói por completo. E compreender isso pode mudar radicalmente a maneira como você vive, pensa e se relaciona com o mundo ao seu redor. Porque a verdadeira liberdade não está em fugir da vigilância externa, está em reconquistar sua própria mente. Pense em quantas vezes você já modificou seu comportamento não porque alguém estava de fato te observando, mas porque alguém poderia estar. Quantas vezes você já censurou suas próprias palavras, seus próprios pensamentos, seus próprios desejos, não por medo de uma punição concreta, mas pelo simples fantasma da possibilidade de ser visto, julgado, rejeitado? Essa é a essência do que Foucault chamava de sociedade disciplinar. Um sistema que funciona não através da força bruta, mas através da internalização da vigilância. Você se torna seu próprio carcereiro, seu próprio fiscal, seu próprio juiz. E o mais assustador é que você faz isso sem perceber, acreditando que essas escolhas são genuinamente suas, quando, na verdade, são produtos de um condicionamento social tão profundo que se tornou invisível. Antes de continuarmos explorando como Foucault desmontou essa maquinaria de controle, quero te fazer um convite. Se você chegou até aqui, se essas palavras estão tocando algo em você, é porque você pertence a um grupo especial de pessoas. Pessoas que não se contentam com explicações superficiais, que não aceitam viver no piloto automático, que sentem que existe algo profundamente errado com a forma como a sociedade nos ensina a existir. Este canal foi criado exatamente para você. Aqui não oferecemos conforto fácil ou respostas prontas. Oferecemos algo muito mais valioso, ferramentas para desmontar as ilusões que nos aprisionam. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque nos próximos vídeos vamos continuar essa jornada de desconstrução radical, explorando pensadores que tiveram a coragem de olhar diretamente para os mecanismos ocultos de poder que moldam nossas vidas. Você não está sozinho nessa busca por clareza. E essa clareza, por mais perturbadora que seja, é o primeiro passo para a liberdade real. Foucault começou sua investigação sobre o poder observando algo aparentemente simples: prisões. Mas o que ele descobriu nas prisões revelou verdades sobre toda a sociedade. No século XVIII, surgiu um projeto arquitetônico revolucionário chamado Panóptico, criado por Jeremy Bentham. Era uma prisão circular com uma torre de vigilância no centro. Os prisioneiros ficavam em celas ao redor dessa torre, sempre visíveis para quem estivesse no centro. Mas aqui está o detalhe crucial. Os prisioneiros não podiam ver se havia de fato alguém na torre. Eles apenas sabiam que poderiam estar sendo observados a qualquer momento. E isso mudava tudo. Porque quando você não sabe se está sendo vigiado, você age como se estivesse sendo vigiado o tempo todo. Você internaliza o olhar do vigilante. Você se disciplina. E assim, uma única pessoa na torre poderia controlar centenas de prisioneiros, não através da força, mas através da simples possibilidade de vigilância. Foucault percebeu que esse modelo não ficou restrito às prisões. Ele se espalhou por toda a sociedade moderna. Escolas são construídas como panópticos, com corredores que permitem supervisão constante.
Escritórios são organizados em cubículos visíveis, onde gerentes podem monitorar a produtividade. Hospitais, fábricas, até mesmo espaços públicos são estruturados para maximizar a visibilidade, para que comportamentos possam ser observados, medidos, corrigidos. Mas a verdadeira genialidade desse sistema não está na arquitetura física, está no que ele faz com sua mente. Porque depois de um tempo vivendo sob vigilância constante ou potencial, você não precisa mais ser vigiado. Você vigia a si mesmo. Você se torna seu próprio panóptico interno. Pense na sua vida diária. Quantas câmeras você passa todo dia? Câmeras de segurança em lojas, em ruas, em edifícios. Mas mais importante do que essas câmeras físicas são as câmeras mentais que você carrega dentro de si. Você monitora suas palavras em reuniões de trabalho, não porque seu chefe está presente, mas porque ele poderia estar. Você cuida da sua imagem nas redes sociais, não porque alguém específico está olhando, mas porque todos poderiam estar. Você censura seus pensamentos políticos, suas dúvidas existenciais, seus desejos não convencionais, não porque há uma polícia do pensamento te perseguindo, mas porque internalizou a noção de que certos pensamentos são perigosos, inadequados, errados. E quem define o que é adequado? Não você. São normas sociais que você absorveu tão profundamente que parecem vir de dentro, quando na verdade vem de um sistema de poder que se beneficia do seu autocontrole. Pare o vídeo por um momento. Quero fazer uma pergunta direta para você. Quando foi a última vez que você fez algo genuinamente por você, sem pensar no que os outros vão achar, sem calcular as consequências sociais, sem medir sua ação contra padrões externos? Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente livre, mesmo que por alguns minutos, da necessidade de se apresentar, de se justificar, de se adequar? Deixe nos comentários. Eu reconheço essa prisão. Apenas isso. Porque, quando você escreve essas palavras, você está dando o primeiro passo para sair dela. Você está reconhecendo que o controle existe, que ele é real, que ele está funcionando dentro de você agora. E esse reconhecimento é revolucionário. Então vá lá, escreva. Eu reconheço essa prisão. Foucault não parou na identificação do problema. Ele foi mais fundo, explorando como o poder moderno funciona de maneira radicalmente diferente do poder tradicional. No passado, reis e imperadores exerciam poder através de demonstrações espetaculares de força. Execuções públicas, torturas, punições brutais serviam para mostrar o que aconteceria com quem desafiasse a autoridade. O poder era visível, concreto, violento. Mas esse tipo de poder tinha um problema. Ele era ineficiente. Exigia recursos constantes, gerava resistência, criava mártires. O poder moderno aprendeu a ser muito mais sutil e muito mais eficaz. Em vez de punir comportamentos errados de forma espetacular, ele passou a moldar comportamentos corretos de forma silenciosa. Em vez de destruir os rebeldes, ele passou a produzir cidadãos obedientes. E fez isso não através da violência, mas através da normalização. A normalização funciona assim. Você estabelece padrões de comportamento considerados normais, saudáveis, produtivos, adequados. Depois, você mede constantemente todos contra esses padrões. Testes na escola, avaliações de desempenho no trabalho, exames médicos, pesquisas de satisfação, métricas de engajamento nas redes sociais. Tudo isso são formas de medir e comparar. E quando você está constantemente sendo medido, você naturalmente tenta se adequar aos padrões. Você quer ser normal. Você tem medo de ser anormal. E assim, sem que ninguém precise te forçar, você se molda. Você lima as arestas da sua personalidade. Você sufoca os aspectos de si mesmo que não se encaixam. Você se torna mais previsível, mais controlável, mais útil para o sistema que te mede.
E acredita que está fazendo isso por escolha própria, quando na verdade está respondendo a pressões invisíveis, mas imensuravelmente poderosas. Foucault chamou esse processo de produção de subjetividade. O sistema não apenas controla o que você faz, ele controla quem você é. Ele te ensina a se ver de certas maneiras, a desejar certas coisas, a ter medo de certas possibilidades. Desde criança você é exposto a instituições disciplinares, família, escola, igreja, mídia. Cada uma dessas instituições te ensina normas, como sentar, como falar, como se vestir, como pensar, como sentir. E essas normas não são neutras. Elas servem a interesses específicos. Servem para produzir trabalhadores produtivos, consumidores previsíveis, cidadãos obedientes. Não é uma conspiração consciente. É algo muito mais profundo e difuso. É como o sistema se reproduz, como ele garante sua própria continuidade. E funciona tão bem, justamente porque você não percebe que está acontecendo. Você cresce acreditando que suas escolhas são livres, que seus desejos são autênticos, que suas opiniões são genuinamente suas, quando grande parte delas foram cuidadosamente cultivadas por forças que você nem reconhece. Mas então, chegamos ao ponto crucial, ao lugar onde a esperança emerge das cinzas do desespero. Porque se o poder funciona através da internalização, através da produção de subjetividades dóceis, então a resistência não pode vir de fora. Ela precisa vir de dentro. E é aqui que entra a solidão. Mas não qualquer tipo de solidão. Não a solidão da separação forçada. Não a solidão do isolamento social que te deixa ainda mais vulnerável às vozes da normalização. Mas uma solidão ativa, consciente, escolhida. Uma solidão que Foucault relacionava com o que os gregos antigos chamavam de cuidado de si. Um retiro deliberado dos mecanismos de vigilância e normalização. Um espaço onde você pode se encontrar com você mesmo sem a mediação constante do olhar social. Essa solidão não é fuga, é confronto. É o momento em que você para de se apresentar, para de se justificar, para de medir cada pensamento e sentimento contra padrões externos. É quando você desliga temporariamente todos os panópticos internos que instalaram em você e pergunta: quem sou eu quando ninguém está olhando? O que eu realmente penso quando não preciso defender minhas opiniões? O que eu realmente sinto quando não preciso explicar meus sentimentos? O que eu realmente desejo quando não preciso justificar meus desejos? Essas perguntas são aterrorizantes. Porque muitas vezes você descobre que não sabe as respostas. Você passou tanto tempo sendo observado, medido, normalizado, que perdeu contato com qualquer centro autêntico de si mesmo. Mas esse terror é necessário. É o preço da liberdade. Foucault estudou práticas antigas de cuidado de si, especialmente nos estoicos e epicuristas. Eles tinham exercícios específicos para cultivar a autonomia interior. Meditação, escrita de diários, exame de consciência, conversas filosóficas íntimas. Não para se adequar melhor às normas sociais, mas para desenvolver uma relação consigo mesmo que fosse independente dessas normas. Para criar uma fortaleza interior onde o poder externo não pudesse penetrar tão facilmente. E a solidão era fundamental nesse processo. Não uma solidão permanente, não um eremitério definitivo, mas momentos regulares de retiro, de silêncio, de encontro consigo mesmo. Momentos onde você podia questionar tudo que lhe foi ensinado, revisar todas as normas que internalizou, examinar todas as vozes que habitam sua mente e perguntar: essa voz é realmente minha ou é de alguém que me colonizou? Mas aqui está o paradoxo bonito. Essa solidão não te separa dos outros. Ela te conecta com eles de maneira mais genuína. Porque quando você para de atuar constantemente, quando você para de se apresentar de acordo com scripts sociais predefinidos, quando você encontra algo autêntico em si mesmo, você se torna capaz de reconhecer a autenticidade nos outros.
Você se torna capaz de formar conexões que não são baseadas em papéis sociais, em máscaras complementares, em jogos de poder. Você se torna capaz de amizade real, de amor real, de comunidade real. Mas tudo isso começa com a coragem de ficar sozinho consigo mesmo, de enfrentar o vazio deixado quando você remove todas as identidades fabricadas que te foram impostas. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você tem medo de ficar sozinho? Realmente sozinho, sem celular, sem internet, sem distrações, sem nada para consumir ou produzir? Apenas você e seus pensamentos? Se a resposta é sim, e para a maioria de nós é, então pergunte a si mesmo: do que exatamente você tem medo? Talvez seja medo de descobrir que você não sabe quem é. Talvez seja medo de perceber quanto de você foi construído por outros. Talvez seja medo de encarar pensamentos e sentimentos que você tem suprimido há tanto tempo que eles se tornaram estranhos, ameaçadores. E se você reconhece esse medo, deixe nos comentários: eu tenho medo da solidão verdadeira. Porque nomear o medo é o começo de superá-lo. E você não está sozinho nesse medo. Todos nós fomos treinados para fugir dele, para preencher cada segundo com ruído, com distração, com performance. Mas o caminho para a liberdade passa por atravessar esse medo. Agora, é crucial entender que Foucault não estava propondo um individualismo ingênuo. Ele não acreditava que você poderia simplesmente escapar do poder sendo um rebelde solitário. Porque mesmo a rebelião pode ser cooptada, transformada em produto, em identidade a ser consumida e performada. Quantas rebeliões você já viu serem neutralizadas justamente por serem transformadas em tendência, em estilo, em marca? O sistema é extraordinariamente hábil em absorver resistência e transformá-la em mais um nicho de mercado. Então, a solidão que destrói o controle social não é apenas sobre se separar fisicamente, é sobre desenvolver uma prática constante de questionamento, de análise, de autocrítica. É sobre criar o que Foucault chamava de atitude crítica, uma disposição permanente de perguntar: por que essas normas e não outras? A quem servem essas regras? O que está sendo produzido quando eu obedeço? O que seria possível se eu não obedecesse? Antes de continuarmos, não se esqueça de apertar o botão para se inscrever no canal e não perder nenhum vídeo. Vamos tornar isso mais concreto. Pense nas redes sociais, essa tecnologia que Foucault não viveu para ver, mas que ele teria analisado brilhantemente. As redes sociais são panópticos voluntários perfeitos. Você se expõe constantemente ao olhar de centenas, milhares, milhões de pessoas. E mais importante, você internaliza esse olhar. Você pensa em como seu post será recebido antes de postar. Você cuida da sua imagem online com mais atenção do que cuida de muitos aspectos da sua vida offline. Você mede seu valor através de likes, comentários, compartilhamentos. Você se compara constantemente com outros, com suas vidas aparentemente perfeitas, com seus sucessos cuidadosamente curados. E assim você se normaliza, você se molda para ser mais palatável, mais engajável, mais viral. Você se torna produto e produtor ao mesmo tempo, em um ciclo infinito de vigilância mútua. Mas e se você parasse? Não necessariamente de usar redes sociais completamente, embora períodos de desintoxicação digital sejam extremamente valiosos. Mas e se você parasse de usar redes sociais do jeito que o sistema espera que você use? E se você parasse de medir seu valor através de métricas de engajamento? E se você parasse de se comparar? E se você usasse a solidão, momentos regulares e deliberados, longe de telas, longe de notificações, longe da necessidade constante de se apresentar, para reconectar com o que você realmente pensa e sente, independentemente de como isso seria recebido online? Isso seria um ato de resistência. Pequeno, talvez invisível para outros, mas profundamente subversivo.
Por que você estaria recusando participar do jogo do jeito que ele foi desenhado? Você estaria criando um espaço onde o controle social não consegue penetrar tão facilmente. Foucault também nos alertou sobre outra armadilha: a confissão. Na sociedade moderna, somos constantemente encorajados a confessar, a revelar, a ser transparentes. Em terapia, em redes sociais, em entrevistas de emprego, em relacionamentos. Parece libertador, não é? Finalmente poder falar sobre seus sentimentos, suas lutas, suas verdades. Mas Foucault perguntou: para quem você está confessando e por quê? Porque a confissão também é uma técnica de poder. Quando você confessa, você se torna visível, classificável, governável. Seus segredos mais íntimos se tornam dados a serem analisados, normas a serem aplicadas, comportamentos a serem corrigidos. A terapia pode curar, mas também pode normalizar. As redes sociais podem conectar, mas também podem vigiar. A transparência pode libertar, mas também pode expor. Então, a solidão verdadeira inclui o direito ao segredo. O direito a ter pensamentos que você não compartilha, sentimentos que você não explica, partes de si mesmo que permanecem inacessíveis ao olhar público. Não porque você está escondendo algo vergonhoso, mas porque algumas coisas simplesmente não precisam ser expostas, medidas, julgadas. Algumas coisas podem existir apenas para você. E isso não é egoísmo. É preservação de um núcleo de autonomia sem o qual você se torna completamente transparente, completamente penetrável pelo poder, completamente incapaz de resistência real. Você precisa de um lugar em si mesmo onde ninguém mais pode entrar. Um santuário interior. E você constrói esse santuário através da prática regular da solidão consciente. Mais uma vez, quero pausar para conectar com você. Você já sentiu que está sempre explicando a si mesmo? Sempre justificando suas escolhas, sempre defendendo suas opiniões, sempre provando seu valor? Você já sentiu cansaço dessa performance constante? Se sim, escreva nos comentários: eu quero parar de me explicar. Porque esse desejo é legítimo e profundamente importante. Você não deve satisfação da sua existência para o mundo inteiro o tempo todo. Você tem direito a simplesmente ser, sem narrar, sem justificar, sem provar. E reconhecer isso é libertador. Agora vamos ao ponto mais desafiador. Como viver essa liberdade no mundo real, no mundo que ainda está estruturado como panóptico, que ainda exige sua participação em jogos de normalização? Foucault não ofereceu um manual de instruções. Ele não acreditava em soluções universais, mas ele ofereceu algo mais valioso: uma atitude, uma orientação, uma forma de se relacionar com o poder que é ao mesmo tempo realista e resistente. Primeiro, reconheça que o poder está em toda parte. Não existe um lugar fora do poder onde você pode ir se esconder. Mesmo suas resistências acontecem dentro de relações de poder. Isso não é motivo para desespero. É motivo para vigilância constante, para análise cuidadosa de como o poder está operando em cada situação, em cada instituição, em cada relacionamento. Segundo, entenda que você mesmo exerce poder. Você não é apenas vítima passiva. Você também normaliza outras pessoas, também vigia, também julga. Reconhecer isso é essencial para evitar hipocrisia e para praticar o que Foucault chamava de ética do cuidado de si, que se estende ao cuidado dos outros. Quando você entende como o poder te moldou, você se torna mais cuidadoso em como você molda outros. Quando você entende como a vigilância te aprisionou, você se torna mais cauteloso em vigiar outros. Quando você entende como normas te sufocaram, você se torna mais gentil com aqueles que não se encaixam em normas. Terceiro, cultive práticas regulares de desidentificação. Isso significa questionar ativamente as identidades que você assumiu ou que foram impostas a você.
Você se identifica como tal profissão, tal gênero, tal nacionalidade, tal orientação política. Tudo bem ter essas identidades, mas não deixe que elas se tornem prisões. Não deixe que elas definam completamente o que é possível para você pensar, sentir, desejar, fazer. Use a solidão para experimentar com outras possibilidades de ser. Não para encontrar uma identidade verdadeira escondida dentro de você, porque Foucault não acreditava em essências fixas, mas para descobrir que você é mais fluido, mais múltiplo, mais capaz de transformação do que as categorias sociais permitem que você imagine. Quarto, busque comunidades de resistência, mas faça isso criticamente. Comunidades podem ser libertadoras quando permitem que você seja mais plenamente você mesmo. Mas também podem ser aprisionadoras quando simplesmente impõem um novo conjunto de normas, agora apresentadas como transgressoras ou alternativas. A verdadeira comunidade, na visão Foucaultiana, seria aquela que constantemente questiona suas próprias normas, que cria espaço para a diferença, que resiste à tentação de normalizar mesmo em nome da resistência. É difícil encontrar ou criar tais comunidades, mas a busca vale a pena. Quinto, e talvez mais importante, aceite que a liberdade é um trabalho interminável, não um estado final a ser alcançado. Você nunca vai chegar em um ponto onde está completamente livre do poder, completamente autônomo, completamente iluminado. O poder vai continuar tentando te moldar. Novas formas de vigilância vão surgir, novas normas vão ser inventadas. Mas você pode desenvolver músculos de resistência. Pode se tornar mais hábil em reconhecer quando está sendo manipulado. Pode se tornar mais rápido em questionar o que parece natural ou inevitável. Pode criar mais espaços de solidão, onde pode se recompor, se reencontrar, se reinventar. E esses músculos, essas habilidades, esses espaços, são sua verdadeira liberdade. Não a ausência de poder, mas a capacidade de navegá-lo sem ser completamente determinado por ele. Vamos conectar tudo isso com sua vida agora, hoje, neste momento. Você está assistindo a este vídeo, provavelmente no seu celular ou computador. Quando terminar, você vai voltar para a sua rotina. Trabalho, relacionamentos, responsabilidades. E toda a maquinaria de controle social vai estar lá, esperando por você. Então, o que você faz? Como você aplica essas ideias de Foucault de uma maneira que realmente faça diferença? Aqui vão algumas sugestões práticas, não como regras a seguir, mas como experimentos a tentar. Primeiro, crie momentos diários de solidão real. Nem que sejam 15 minutos. Sem celular, sem música, sem nada para consumir. Apenas você com seus pensamentos. No começo vai ser desconfortável, talvez até angustiante, mas persista. Com o tempo, esses momentos se tornam preciosos, essenciais. São suas sessões de manutenção mental, onde você pode limpar as vozes invasoras e reconectar com o que é genuinamente seu. Segundo, pratique o que podemos chamar de desobediência epistêmica. Quando você se pega aceitando algo como verdade ou como norma, pare e pergunte: por quê? De onde vem essa ideia? A quem ela serve? O que seria possível se eu não aceitasse? Não precisa virar um cético radical que duvida de tudo. Mas desenvolva o hábito de questionar, especialmente as coisas que parecem mais óbvias, mais naturais, mais inquestionáveis. Porque geralmente é justamente aí que o poder está operando mais eficientemente. Terceiro, experimente com pequenas transgressões. Não estou falando de quebrar leis ou machucar pessoas, mas de quebrar normas sociais arbitrárias que limitam sua expressão sem razão ética real. Vista-se de um jeito que você quer, mas sempre teve medo de ser julgado. Expresse uma opinião que você sempre calou por medo de ser mal interpretado. Faça algo que você quer fazer, mas sempre evitou, porque não é o que pessoas como você deveriam fazer. Observe o que acontece.
Muitas vezes você descobre que as consequências que tanto temia eram imaginárias, produtos do seu panóptico interno. E mesmo quando há consequências reais, você ganha dados valiosos sobre quais normas realmente importam e quais são apenas peso morto que você pode descartar. Quarto, documente sua própria transformação, mas para você, não para compartilhar. Mantenha um diário onde você escreve sobre suas descobertas, suas lutas, suas vitórias pequenas contra a normalização. Não para publicar, não para mostrar para ninguém, mas como registro do seu processo de autodescoberta e autotransformação. Escrever clarifica pensamento. Reler depois mostra padrões que você não via enquanto vivia. E ter um espaço privado de reflexão é em si um ato de resistência em uma era onde privacidade está sendo constantemente erodida. Quinto, seja gentil consigo mesmo nesse processo. Você vai falhar. Vai se pegar cedendo a pressões sociais que jurou que resistiria. Vai se descobrir vigiando a si mesmo exatamente como Foucault descreveu. Vai perceber que internalizou normas tão profundamente que nem reconhece mais que são normas, parecem apenas verdades sobre quem você é. Tudo isso é normal, esperado, parte do processo. A libertação não acontece de uma vez. É incremental, cheia de avanços e retrocessos. O importante é manter a prática, manter a vigilância, manter a curiosidade sobre si mesmo e sobre como o poder opera através de você e sobre você. E chegamos ao final desta jornada pelo pensamento radical de Michel Foucault. Mas como eu disse no início, não é realmente um final, é uma abertura. Porque agora você sabe. Você sabe que o controle social mais eficaz não vem de ditadores ou de leis opressivas. Vem de dentro, da vigilância que você exerce sobre si mesmo, das normas que você internalizou tão profundamente que parecem parte da sua natureza. E você sabe que a resistência também precisa vir de dentro, através da solidão consciente, do questionamento constante, da recusa em ser completamente transparente e completamente normal. Isso não torna sua vida mais fácil. Na verdade, torna mais difícil em muitos aspectos. Porque ignorância é confortável, conformidade é segura. Mas você escolheu clareza. E clareza, embora dolorosa, é libertadora. A solidão que destrói o controle social não é isolamento depressivo. É um santuário que você constrói dentro de si mesmo. Um espaço onde você pode ser irredutível. Onde você pode existir sem se justificar. Onde você pode questionar tudo sem medo. E, paradoxalmente, é desse santuário de solidão que você pode emergir mais capaz de conexão genuína, mais capaz de compaixão real, mais capaz de resistência coletiva. Porque quando você para de atuar constantemente, quando você encontra algo sólido em si mesmo que não foi fabricado por pressões externas, você reconhece isso nos outros também. E vocês podem se conectar, não através de máscaras complementares, mas através de autenticidade mútua. Se este vídeo tocou algo em você, se você reconheceu a prisão invisível que Foucault descreveu, se você sentiu ao mesmo tempo o peso da verdade e a leveza da possibilidade de libertação, deixe seu like. Não por mim, mas como um sinal. Um sinal para o algoritmo de que existe público para conteúdo que não simplifica, que não conforta falsamente, que respeita sua inteligência e sua capacidade de lidar com verdades difíceis. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, porque esta jornada de desconstrução e reconstrução está apenas começando. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando pensadores que, como Foucault, tiveram a coragem de olhar diretamente para os mecanismos de poder que nos aprisionam. E, mais importante, vamos continuar desenvolvendo práticas concretas de resistência e libertação. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você não precisa se explicar para o mundo inteiro. Você não precisa ser completamente transparente. Você não precisa se adequar perfeitamente a normas que foram inventadas para controlar você. Você tem direito à solidão, ao segredo,
a complexidade irredutível. E é nesse direito, nessa recusa a ser completamente conhecido e completamente governável, que reside sua liberdade mais fundamental. Cuide desse santuário interior. Visite-o regularmente e deixe que ele te transforme lentamente, pacientemente, radicalmente.